pessoal, aqui é a Tia Lu do Market Minds e estamos aqui para mais uma entrevista do nosso quadro Book Aberto. Hoje à tarde eu tenho o prazer de receber alguém que, assim como você, eu também estou muito curiosa para conhecer mais, para saber a história. Hoje eu tenho o prazer de receber Rafael Hagiwara, o Tattoo Trader. Tudo bem, Rafael? Bem, graças a Deus, Lu. Primeiramente, muito obrigado aí pelo convite de levar um pouco de conhecimento para a galera. Acompanho o seu trabalho, parabéns, sensacional. E é isso, bora lá para esse bate-papo aí. Ai, que bom. Muito obrigada já por esse feedback inicial. Nossa, eu já tô lisonjeada aqui. E eu quero começar sabendo, Rafael, entendendo da onde que veio esse apelido, da onde que veio esse nickname de Tattoo Trader. Tá, vamos lá. Então, antigamente, lá para 2014, 2015, brincaram comigo, me chamaram de tatuado de Wall Street. Porque eu tinha algumas tatuagens e veio quebrando um pouco do tabu do mercado financeiro, que é colarinho branco, terno e gravata. E com o tempo eu fui fazendo mais tatuagens e aprimoraram o nome, né? Colocaram Tattoo Trader. Né? Hoje eu tenho tatuado, vamos colocar peito, dedo, pescoço, os dois braços. O braço esquerdo ele é todo tatuado com o tema de Wall Street mesmo. Nossa, entendeu? que bacana! Então, tenho o dólar aqui, tem todo um contexto aqui com o mercado financeiro. E aqui o meu queridinho índice futuro. Ai, que legal. Ih, já foi respondendo perguntas que a gente vai saber depois, mas depois a gente fala disso aí, dos queridinhos e não queridinhos do mercado. Então, beleza, agora a gente já entendeu e faz jus, né? Mas você prefere que chame de Rafael, de Tattoo Trader, tanto faz, como é que é aí? Luana, o que você preferir, não tem problema. Então, bora lá. Rafael, eu queria entender como que você conheceu o mercado financeiro, quando que ele entrou na sua vida, como que você conheceu? Foi muito legal, porque a minha mãe, ela casou com um rapaz que trabalhava numa multinacional. Em 2010, ele saiu, né, dessa empresa, e o capital dele, quando a empresa tinha 42 anos, ele saiu com 38 anos de casa. E o valor todo que ele recolheu na época de rescisão, algum tipo de capital, foi para a previdência dessa empresa. Né? É uma SA também muito conhecida. E ele foi entender, né, ele é engenheiro formado no ITA, ele foi entender aquele capital onde estava sendo gerido. Então ele entrou no mercado financeiro conhecendo e entrou mais por questão fundamental, né, estudo fundamentalista, saúde da empresa, como que o produto está bem colocado ou não, enfim. E eu, na época, eu estava patinando no meu emprego, né, sempre indo bem, mas eu queria uma coisa melhor, queria escalar. Ele me apresentou o mercado. Né? Ele trouxe, em 2011, um material, era português de Portugal, era bem ou eu não sei se o material era muito antigo, porque ainda não se falava de candle, era gráfico de barra, muito parecido com o candle. Mas eu aprendi a técnica ali, né, para o mercado Forex, né? Então em 2011 eu comecei no mercado Forex, mas eu aprimorei muito aprendendo estatística com ele, mas isso ocorreu em 2011 e quem me apresentou foi o meu padrasto. Quantos anos você tinha nessa época? Eu tinha 18 para 19 anos, 18 quando eu conheci o mercado. Anos. E você trabalhava com o que naquela época? Naquela época eu trabalhava numa surf shop, surf skate shop, eu era vendedor, e queria mudar de vida. Eu gostava muito desse trabalho também, eu andei de skate a minha vida inteira, até os meus 22 anos, então eu estava no mundo ali do skate, mas eu precisava escalar, eu precisava ir fazer uma outra coisa, eu sempre tive aquela mente empreendedora, né? Então antes mesmo, quando criança, com 11 anos, lavava carro no salão da minha mãe, né? Então, lavava das clientes dela. Então, sempre aquela questão de Já ter horário. Já tinha a mentalidade do empreendedorismo aí. Exatamente, porque eu cresci vendo a minha mãe teve carrinho de lanche, depois ela abriu um salão de cabeleireiro. Então, sempre vendo ela, sempre falando também para mim evitar de trabalhar para terceiros e trabalhar para mim, né? Bacana. Mas e aí, assim, entre você começar a estudar lá com seu padrasto, que estava vendo coisas do mercado financeiro, mas ele estava vendo coisas mais fundamentalistas, para você cair num negócio de tipo operar no day trade, enfim, sendo Forex mesmo, mas operar no day trade, operar todos os dias. Como que aconteceu essa transição? Como que você conheceu realmente o day trade e vislumbrou que, cara, dá para fazer isso, eu posso ganhar dinheiro com isso? E qual foi essa expectativa inicial? Então, naquele material falava muito sobre day trade em si. Era mais day trade
do que uma análise fundamentalista. Até uma apostila que eu lembro, ela era bem ressecada, ela tinha cheiro de guardado, né? E falava do day trade, das operações ali dentro do horário de pregão. E foi ali que eu comecei a falar, não, eu vou para esse caminho. É um caminho mais fácil. Aí que eu entendi depois que não era nada fácil, enfim. E aí você começou nesse caminho de ir. Você lembra assim como que você fez? Você abriu logo uma conta na corretora ou você primeiro foi estudar mais? Como é que foi esse processo de início para você? Quando eu conheci, eu já queria abrir conta na corretora, já abri conta, já pesquisei já como que eu fazia o aporte, já fiz o aporte, já comecei, baixei a plataforma na época e comecei a me aventurar no mercado, assim. O que aconteceu foi o que eu queria praticar para depois aprender. E aí, começou ganhando ou começou perdendo? A primeira operação, com certeza, foi gain. Aí depois veio a sequência de loss. E aí, como é que foi essa primeira sequência de loss? Qual que foi o sentimento? Você lembra? Nossa, ó, vamos começar pelo sentimento do gain. O sentimento do gain foi sensacional porque eu falei, me encontrei e vou ficar agora bilionário porque é muito fácil. E depois eu comecei, a sequência de perda foi muito rápida, porque para ganhar foi rápido, mas para perder foi muito mais, porque a quantidade que eu perdi foi praticamente o que eu tinha guardado tudo em 3 dias. Então foi complicado, pesou bastante. E aí, depois dessa perda, assim, do tipo, tá, agora eu me deparei com a situação de que, ok, eu posso ficar rico, mas eu também posso ficar pobre. Qual foi a ação sua e por que você decidiu continuar? Do tipo, né, não, eu vou realmente levar isso aqui adiante, e aí você já começou a levar com mais seriedade, ou você ainda levou vários tombos até mudar essa forma de encarar? Então, eu voltei para os estudos, com certeza, e buscando, conciliando operacional junto com estudo, né? Então, ali, eu sempre brinco, virou uma frase de praxe minha que é perder de pouco, dinheiro de pouco eu já perdi de monte, né? Porque ali eu colocava um pouco, perdia, colocava um pouco, perdia, colocava um pouco, perdia, e aí começou a vir as sensações, ansiedade, medo, aquela questão assim, eu não sei o que eu estou fazendo. Mas até você chegar na questão não sei o que estou fazendo, leva um tempo, né? Então, o bom que, para mim, se eu for colocar dentro da balança, dentro dos 4 anos, hoje eu faço 10 de mercado, mas dentro dos 4 anos que eu busquei, para entender isso, não foi tão demorado. Bacana. Se você está me dizendo que você demorou em média em torno de 4 anos entre você conhecer o mercado financeiro e você começar a conseguir tirar dinheiro dele, assim, de forma consistente. Começar a sobreviver dele foram 4 anos. É muito importante a gente deixar isso claro, porque a gente sabe a onda que a gente está vivendo, das pessoas chegar já querendo ganhar. É claro que hoje existem umas formas de você talvez acelerar um pouco esse processo, porque a gente tem mais conhecimento e tudo mais. Mas foram 4 anos, né? E nesses 4 anos, você não pensou em desistir? Teve algum momento que você pensou, cara, chega, isso aqui não é pra mim, isso não vai dar certo? Vou trabalhar de vendedor? Todos os dias, né? A sensação que eu sentia muito, Luana, era quando eu pegava e perdia, e eu falava, o que eu vou fazer agora? Então eu tinha um sofá na minha casa pro lado de fora da varanda, e eu deitava naquele sofá e falava, sacava o dinheiro e falava, o que eu vou fazer? Com esse dinheiro que sobrou, eu tento um negócio ou eu volto pro mercado? Então eu pensei em desistir muitas vezes, e como eu já cheguei a desistir, ficar assim, vamos colocar 1 semana, 15 dias sem operar e falar, eu vou parar, e depois não conseguia, voltava para o mercado, mas sempre conciliando trabalho, né, junto com o trade. Então nessa época você trabalhava ainda, tava lá vendendo skate, tava lá na loja, tudo mais, nesses 4 anos. Saí da loja, montei a minha, aqui, aí eu saí da cidade, então eu morava em São José dos Campos, sou natural de São José dos Campos, e vim para Salto de Pirapora, interior de São Paulo, uma cidade que é 18 quilômetros de Sorocaba. E lá, o meu pai me ajudou a montar, ele vendeu uma van dele, ele tinha uma Topic, ele vendeu essa van, e ele me ajudou a montar uma loja de skate também. Na loja eu fiquei com ela 2 anos,
E aí, infelizmente, a loja não foi para frente, porque não era uma cidade tão grande, a gente está falando de 45 mil habitantes, e assim, o skate é uma coisa bem, depende muito, então são poucos jovens que andam de skate. Então a loja não foi para frente, então eu comecei a fazer várias coisas, tá, Luana? Eu comecei, exemplo, vender calça legging. Então o meu pai, ele tinha uma loja de uma baby shop, né, que do dinheiro também, né, uma baby kids, e não foi para frente, não foi nem um ano, e ele conseguiu fazer uma troca, ele pegou um carro na loja e mais uma fabriquinha de calça legging, que era a máquina que corta, só que ele não quis levar isso para frente. Então eu falei, eu preciso ganhar dinheiro. Então eu fui para São Paulo, para o Brás, comprar matéria-prima, tecido para fazer calça. Então eu tinha ali as costureiras parceiras que né, fechavam as calças para a gente. Eu saía para a rua vendendo calça um dia, no outro eu operava, no outro dia eu vendia. Cheguei a comprar estoque de lingerie, né? Então infelizmente chegou um amigo que tinha uma loja e tinha quebrado. Na época ele falou, Rafa, eu quebrei minha loja de lingerie e eu tô com estoque lá, e eu estava capitalizado na época, né? Eu estava com pouco dinheiro, mas capitalizado, que deu para comprar o estoque, então saí vendendo lingerie também pelas cidades da região aqui. Já E onde fazia eu um monte de levantava, trade, já fazia trade já pra lá e pra fazia cá na vida para real, lá e né? para cá, e isso para levantar dinheiro para continuar operando, para me sustentar, óbvio, mas também para colocar dinheiro no mercado. E nessa época que você levava essas coisas em paralelo, assim, você já tinha a pretensão de viver do mercado financeiro? Ou por enquanto você não tinha essa visão ainda de que era possível? Não, era possível, com certeza. Eu sempre pensei, mas antes disso eu tive que entender que antes do mercado se tornar a nossa renda principal, ele tem que ser a nossa renda, a nossa renda extra. Então eu só fui começar a ganhar quando eu comecei a entender que não tinha como resolver minha vida em um dia só, em um mês. Que isso era um processo, esse processo era demorado. Então eu coloquei as minhas coisas em primeiro lugar e deixava o trade em segundo, até que um dia o trade se tornou a minha renda principal. E aí, como é que foi essa sensação, assim, do dia que você se deu conta de que você estava ganhando mais dinheiro no mercado do que nas outras atividades? Então, foi muito engraçado, porque eu lembro que eu conversava com a minha esposa e falava assim para ela, falava, Rafa, ela não entendia ainda do mercado, eu falava assim, eu já estava desenvolvendo minha estratégia, né? Então, a minha estratégia, ela é baseada em pura estatística, então sempre entendi que o mercado é uma ciência. Eu nunca peguei do gráfico para fora, e sim da matemática para dentro do gráfico. Então, quando eu fiz essa conversão de entender que o gráfico é apenas uma capa e que a base estatística era muito mais preponderante, eu comecei a ter visões, assim. Eu falava assim, isso dá certo. E um dia eu cheguei nela e falei, eu descobri o Santo Graal. E ela falou, ela falou, tá bom, tá bom. E foi muito rápido, Luana, que aconteceu que foram 4 anos de processo, mas depois que eu peguei e entendi o mercado, em 4 meses eu já tinha meu apartamento, já tinha o meu primeiro carro que demorou para vir, entendeu? Então, assim, depois que eu entendi o jogo, que deu aquele estalo. É óbvio que no primeiro mês eu achei que foi sorte, no segundo eu já fiquei feliz pra caramba, no terceiro eu já tava com a mente já Já fica meio desconfiado. mais... Exatamente, eu já estava indo bem, mas sempre planilhando e sabendo o que eu tinha que fazer, né? Então hoje eu sou um cara organizado, eu organizo a minha linha de raciocínio, eu organizo o que eu tenho que fazer no trade. Então acho que é papo para daqui a pouco, né? Exato, exato. E aí, nesses 4 anos você ficou operando o Forex. Em que momento você largou o Forex? Não sei também se você largou, se você continua, mas em que momento que começou aí mercado brasileiro, né? E esses ativos do mercado futuro? Quando que veio para isso? Foi em 2013, logo, foi antes. Eu virei a chave no mercado brasileiro. Então, em 2013, eu conheci o mercado brasileiro, gostei muito, e eu fiquei conciliando os dois. Eu só parei de operar Forex em 2016, mas ainda gosto muito do Forex. E aí acabou que depois, enfim, foi se desenvolvendo, virou a chave no mercado brasileiro e continuou para o mercado brasileiro, né? E aí eu queria saber de você agora, assim, uma grande curiosidade, desse tempo que você já opera no mercado aí, pô, são 10 anos, né? Uma experiência incrível. Qual foi o seu pior dia
no mercado financeiro até hoje, assim? Meu pior dia no mercado financeiro, você fala de resultado ou você fala de De sentimento? sensação, de sentimento. Sensação. Então, meu pior dia, Lu, foi o dia que eu tava numa sequência muito boa de game. Ia fazer já de 9 a 10 dias que eu estava no game. E em um dia eu perdi todo o capital. Então eu tinha, além do capital, além do lucro, eu perdi o meu capital também, uma boa parte dele. E foi tão péssimo para mim, até, né, que eu falei, minha tia, eu morava na casa da minha tia. E minha tia, ela nunca, eu achava que ela era contra, porque ela não deixava. Então eu tenho uma estaçãozinha, até no meu Instagram tem as evoluções da minha estação. E eu tinha uma estaçãozinha com um notebook e um monitor que foi emprestado para um amigo meu que era policial, que também se tornou trader. Depois eu conto a história. Saiu da polícia para viver do trade. E me emprestou essa televisão, ela não deixava eu colocar num suporte para deixar mais bonito, então era uma caixinha de sapato toda reforçada. Eu saí naquele sofá, lá da varanda. E eu triste, muito triste. Eu falei assim, dessa vez eu vou parar, eu pensando o que eu vou fazer agora. Aquele pensamento de sempre. O que eu vou fazer agora? Eu peguei e falei, e ela saiu e falou, e era numa sexta-feira, eu nunca vou esquecer, porque toda sexta-feira ela limpava a casa para receber visita no final de semana. Aí ela, ali com o aspirador de pó e tal, e ela chegou e falou, você perdeu dinheiro hoje? Eu falei, perdi. Ela falou, você não escolheu isso para você, a sua profissão não se perde dinheiro, não é normal? Eu falei, sim. Ela falou, então por que você tá cabisbaixo? Volta, você vai desistir? Então, do pior dia, se tornou um dia que me deu um up, entendeu? Por ver que você tinha apoio, né? Exatamente. E depois decidiu, o que que mudou? Mudou alguma coisa depois disso? Então, comecei a principalmente ajustar o meu gerenciamento de risco, meu payoff. Porque eu falei, se eu ganhei 10 dias e um dia eu perdi o lucro e mais um pouco da minha matéria-prima, então eu preciso ajustar isso. Então foi quando eu comecei já a me organizar. Para realmente fazer a conta fechar, né? Afinal de contas, a gente sabe que vai haver dias de perda e tá tudo bem, o negócio é só fazer a conta fechar, né? Ganhar mais do que se perde, né? Exatamente. E o melhor dia na questão de sentimento e de sensação? Você lembra qual foi até hoje? Foi quando eu comprei meu primeiro carro. Como é que foi essa sensação? Foi muito engraçado, porque, ó, meu primeiro carro, na realidade, foi o segundo, que eu comprei o primeiro junto com o segundo, mais ou menos assim. Então foi um Peugeot 307, que eu tinha pago na época, acho que foi 19 mil reais. Depois foi uma Porsche Boxster, ano Olha a 2010. diferença, né? Tipo assim, uma pequena evolução aí. Uma Porsche Boxster, e essa história é bem gravada com a galera que me segue, porque é uma história bem engraçada. Por quê? O rapaz que estava vendendo é aqui de Sorocaba. E eu liguei pro meu pai e falei, pai, eu preciso buscar um carro. O senhor vai comigo? Porque você vai ter que ir com o meu para a gente voltar com dois depois. Eu lembro até hoje que era um dia chuvoso, bem chuvoso, e ele pegou e falou assim, ó, fui lá, encontrei com ele, fui no cartório para assinar o DUT, ele assinou o DUT, assinou o DUT, a gente foi para a casa dele. Chegou na casa dele, ele falou, só que ele precisou ir trabalhar. Ele precisou ir trabalhar porque ele estava na correria. Ele falou, então o carro vai ficar com a minha esposa e quando cair a transferência, você pode pegar o carro. E tem um McDonald's lá perto, eu fiquei lá. Fiquei lá no Mac com meu pai conversando. Eu tive que ligar para o gerente para liberar uma transferência daquela. Eu lembro que eu tinha o valor do carro em conta corrente. Tirando o valor da corretora, a conta. Eu lembro até hoje que eu fiz a transferência, o dinheiro caiu, ele liberou, me sobrou R$ 400, em média, na minha conta, que eu falei, ó, para transferir, eu só vou transferir daqui 30 dias, então eu comprei o carro à vista, fiz uma transferência, eu acho que é a única Porsche velha que existe no estado de São Paulo, com mais de 150 mil quilômetros rodados. Ela até hoje está numa loja aqui de Sorocaba, que foi para um amigo meu, que é dono de loja, mas foi a melhor sensação. Eu lembro até hoje que eu parei, abasteci, quase que foi todo o dinheiro, e eu falei, não, porque eu confiava tanto no meu trabalho, que eu falava que em 3 meses eu recuperei o valor.
Que confiança, hein? Que bacana isso. Isso é muito importante, né? E que história. Não, mas a sensação foi demais, porque era um dia chuvoso e você quer abrir a capota. Eu até tomei um xingo do meu pai, né? Meu pai me chamou a atenção porque a gente voltou por uma rodovia e meio que parou de chover, eu abri a capota e acelerei o carro. Meu pai falou, você é louco, tá chovendo, pista molhada, você não conhece o carro, não sabe como tá o pneu, não sabe como tá nada. Então a sensação foi tão boa que eu tomei uma bronca ali no meio também. É bom que aí a gente já bota os pés no chão de novo na hora, né? Sim, sim, sim. E em que momento, Rafael, começou essa questão também de ensinar outras pessoas a fazer aquilo que você fazia, o que você faz, na verdade? Em 2015, foi bacana que eu tinha um grupo de amigos, então eu comecei a postar análise. Então eu só postava análise. Eu pegava, até hoje tem no meu Facebook, eu não tinha nem Instagram. Eu fui ter meu primeiro Instagram em 2018, né? Então, em 2015, eu postava minhas análises no Facebook e eu tinha dois amigos. Esses dois amigos eram irmãos. Um TI e o outro engenheiro civil. E eles falavam, e eu comecei a postar aquela análise meio que para mostrar para as pessoas que eu tinha um emprego legal, entendeu? Eu trabalho no mercado financeiro. E com aquela análise, algumas pessoas começaram a vir me procurar. E esse grupo ficou entre 7 amigos, eu e mais 6, 7 pessoas. A gente ficou por um bom tempo, 7 amigos, estudando, analisando, e eu criei uma sala ao vivo. Né? Eu criei uma sala ao vivo e ficava só os 7. E aí foi quando ocorreu de vir pessoas diferentes, e aí aconteceu, nesses 7 amigos, eles faziam um barulho lá naquelas minhas postagens, e aí a galera começou a ficar interessada, ficou, como assim, peraí? E aí vinha um, adicionava, vinha outro, adicionava, vinha outro, adicionava, e eu acabei que entrei num grupo do Facebook, ainda na época de trade, eu postei uma vez lá, e muita gente começou a vir, querer entender a análise, eles acharam uma coisa muito diferente. E aí foi quando eu comecei a dar aula, então foi demanda. A galera começou a vir. Foi Comecei natural. na época era de graça, né? Os 7 amigos foram de graça. Os primeiros também que vieram foram de graça. Aí depois começou a vir bastante gente, aquela coisa boca a boca. Foi quando eu comecei a mentorar, né? E você gosta? Você gosta dessa parte de dar aula, de ensinar, de ajudar? Eu gosto muito, Luana. Por quê? Porque eu aprendo muito. Eu aprendo muito, muito dando aula. E me aperfeiçoo bastante. Eu sempre falo para a galera, eu preciso do seu feedback é muito importante. E ali na sala ao vivo, eu tenho um padrão, desde o início dos 7 amigos, a sala sempre foi microfone aberto. Então, às vezes, tem 100 pessoas, 150 pessoas ali buzinando na orelha, mas eu gosto disso, porque ali eu vou aprendendo, eu corrigindo, as pessoas me corrigindo, porque eu não sou perfeito. E eu tive que entender e ter a humildade de também falar, eu sou um professor, mas eu também tenho que aprender todos os dias, onde eu aprendi muita coisa. Então eu gosto muito de dar aula. E não é nisso, né? Quando eu era menino, eu ajudava muito amigos meus com matemática. Você sempre gostou? Você sempre gostou de matemática, de números? Sempre gostei, sempre fui muito bem. Eu nunca fui o melhor aluno, mas eu tirava notas boas. Até um dia um professor chamou minha mãe e falou, investe nele, na escola pública, porque eu era uma pessoa preguiçosa, era um menino preguiçoso. Então, eu falava assim, por que eu vou estudar em casa se eu posso estudar aqui? Então, eu vou estudar aqui e lá em casa faço baderna. Então, eu prestava atenção e fui muito bem. E aí, naquela época, eu ajudava meus amigos, meus colegas na matemática, não só na matemática, eu sempre gostei muito de história também, sempre gostei muito de geografia, mas o meu forte era tudo relacionado à matemática, física. Depois veio para o ensino médio, mas ali no ensino fundamental, quando eu me destaquei mais ali em questão de poder ajudar outra pessoa. E aí eu, enfim, conhecendo já agora um pouquinho, eu acredito que uma parte disso você acabou trazendo para o mercado financeiro, né? Você falou que você acabou desenvolvendo a sua metodologia operacional, que tem muito a ver com estatística, né? Não é o nosso intuito aqui ensinar a parte técnica para as pessoas, mas eu gostaria que você trouxesse um pouco essa visão diferente de como você desenvolveu a sua metodologia, como você chegou a essa conclusão do que funcionava para você, como que foi esse processo para você? Eu sempre analisei o mercado
de uma forma comum, vamos supor assim. Por que comum? Mercado financeiro. Então, se é um mercado, é um comércio. Como é a dinâmica do comércio? Comprador e vendedor. Outra dinâmica do comércio, preço. Então, eu tenho preço caro, eu tenho um preço justo e tenho um preço barato. Então, o que eu usei muito, Luana, para o meu desenvolvimento, o desenvolvimento da minha estratégia, foi aquela coisinha que a gente aprende lá no ensino fundamental. Problema. Joãozinho tem 10 cachorrinhos, 2 fugiu, ficaram X, né? Então, eu usei muito isso. Então, eu fazia perguntas do tipo, por que o preço ele tende a retornar para um outro patamar? E dentro da estatística, eu buscava um dashboard para buscar a taxa de eficiência disso. Índice de assertividade, máxima disposição positiva, máxima disposição negativa, dias da semana, horas e minutos. Então, eu sempre busquei trazer essas questões. Então, probleminha. Então, exemplo. Vamos colocar um exemplo técnico para a galera entender. Média móvel. Então, eu tenho uma média móvel de período X. E por que essa média móvel é importante? Eu vou entender primeiro. Então, eu vou fazer um problema. Quantas vezes o preço fica acima da média móvel, quantas vezes o preço fica abaixo no período X. Então, dentro da matemática, eu puxava banco de dados, estudava, criava aquele dashboard e falava, agora eu tenho certeza disso. Vamos colocar a taxa de eficiência foi de 50%, 70%, 80%, mas a máxima disposição foi de 1.500 pontos, 1.000 pontos, 500 pontos, e a máxima disposição negativa foi 200. Então foi assim que eu fui desenvolvendo e desenvolvo desse jeito até hoje. E quando que você chegou, assim, quando que você deu conta que do tipo, caraca, eu tenho um operacional que é meu, eu tenho uma metodologia de operar que é minha, que fui eu que desenvolvi? Isso veio de terceiras pessoas, de outras pessoas de fora. Então as pessoas falavam, cara, você criou uma coisa, você criou. E aí eu fui entender que eu criei um diferencial no mercado. Que bacana mesmo. E isso foi mais ou menos em que época aí dessa evolução como trader? Então a gente está falando já de 2000, já de 2000, meio de 2013, 2014, final de 2014. Então a gente já está. Aí quando esses meninos entraram lá, que eu fui apresentar isso para eles, foi quando eles falaram, cara, você criou uma coisa muito legal, você criou uma taxa de eficiência bacana no seu estudo. Então eu sempre busco a validação, né? Validar aquilo. Então a entrada não é assim porque aconteceu isso 10 vezes, não. É assim porque existe uma fórmula para isso. Uhum. Então, aí foi quando a galera pirou e veio falar comigo, falando, como assim? E se eu estou certa na ordem cronológica, foi mais ou menos quando realmente aconteceu a mudança, a virada das coisas, é isso? Exatamente. Foi quando eu parei de pensar, falei, vou estudar material de outras pessoas e vou começar a me estudar, porque o mercado sou eu. Então, quando eu entendi que o mercado era um comércio, a dinâmica de negócio, que eu preciso comprar de alguém e eu preciso vender para alguém. Então, eu sempre uso, vou até pegar aqui um exemplo, uma caneta, né? Um exemplo, essa caneta, para mim, consumidor final, vamos colocar R$10. Só que e o cara que compra um lote disso daqui? Quanto fica? Será que é R$10? Com certeza não. Se o representante dessa marca, ele chega e fala, essa caneta eu vou vender por R$7. O cara fala, calma aí. Aí tem a contraproposta. Então é essa dinâmica de mercado que eu levo para o mercado financeiro. Que bacana, bem diferente e muito interessante, muito realista, né? Uma visão muito realista. E Rafa, eu vou voltar um pouquinho, e agora há pouco você falou assim, eu criei o grupo lá, eu comecei a postar no Facebook para mostrar para as pessoas que eu tinha um emprego legal. Seus pais, desde o início, bom, a gente já sabe agora que a sua tia só a partir de um certo momento aí que demonstrou o apoio, talvez desde o início ela apoiasse, mas a percepção que você tinha no início não era essa. E em relação aos seus pais, demais familiares, sempre houve aquele apoio ou houve aquela restrição do tipo, meu filho não faz isso, vai procurar um emprego, o que você está fazendo, como é que foi? Com certeza. Quando eu vim em São José dos Campos ainda, eu escutava da minha mãe que são pais separados. Então, minha família materna é São José dos Campos, paterna é Salto de Pirapora. Isso é aposta, isso é jogo, só ganha dinheiro quem tem dinheiro, isso é coisa para rico. Porque eu tinha o meu padrasto que tinha um bom salário, que tinha um lucro em cima disso, então
entenda que você tem que estudar, você tem que fazer um Senai, você tem que ir para a indústria. Diferente daqui de Salto de Pirapora. A minha avózinha, que é até famosinha no meu Instagram, porque eu bagunço muito com ela, minha avó tem 96 anos hoje, ela sempre é oriental. Então, japa tem que trabalhar no pesado. Então, ela viu eu fazendo aquilo, já o meu pai, ele entendia. Ele falava, ele está se desenvolvendo e um dia vai dar certo. Então, meu pai acreditava. No tanto que o meu pai, ele fez o empréstimo, o imóvel de garantia para investir em... Nossa, como é que foi essa história? Conta mais agora dessa história aí. Vamos lá. Dentro de um ano, eu fiz 30 mil virar 200 mil. Quando chegou nos 200 mil, eu fiquei muito preocupado. Eu falei assim, ó, eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou pegar 200 mil, eu saco da corretora e vou pôr na minha poupança. Olha o pensamento. Super, né? Super conservador de um lado. E agora que a gente tem 200 mil, se tudo der errado, a gente monta um negócio. Eu sempre tive vontade de ter uma oficina ou que montasse a loja de novo. Eu sou apaixonado por carro, então falei, minha família é de entender bastante. Qualquer coisa a gente monta uma oficina, a gente faz alguma coisa com os 200 mil. E agora a gente vai pedir dinheiro emprestado. Então a gente trocou cheque. Naquela época a cooperativa de crédito era meio que novas, né? Então, cooperativa de crédito que liberava, a gente estava pegando, e meu pai fez esse empréstimo com imóvel de garantia. Eu lembro até hoje que os juros eram altíssimos, mesmo com imóvel de garantia. Meu pai confiou, e em menos de 12 meses aí a gente conseguiu quitar todas as dívidas. Nossa, e não rolava uma pressão maior de operar dessa forma, ou não? Sempre para você foi tranquilo, assim? Depois que eu me organizei, não. Muito legal que eu escuto da galera aqui do escritório, as pessoas falam, o Rafa ou o Tatu, ele nunca demonstra emoção. Da mesma forma que ele perde ou ganha, ele tem o mesmo comportamento emocional. Então, no trade, eu sou uma pessoa muito equilibrada. Porque eu fiz também um esquema maluco de organização. Como é que é esse esquema maluco de organização? Explica agora pra gente aí que a gente quer entender essa mente. Eu me organizo em partes. Então, por exemplo, quando eu iniciei, eu levava muito para o futuro. Então a gente entra um pouco de psicológico aí. A casa que eu quero, o carro que eu quero, almejava os milhões na conta. E esquece de viver o presente. E o presente que a gente tem que resolver para chegar ao nosso objetivo, à nossa meta. Então, o que aconteceu? Eu comecei a entender, eu falei assim, não, calma aí. Eu estou pensando lá, mas eu não ganhei nem os primeiros R$ 1.000 por dia ainda. Aí eu comecei a colocar como meta o que eu precisava fazer para ganhar R$ 500 por dia ou R$ 1.000 por dia. Então, o que eu fiz? Os 3 pilares: operacional, emocional e capital. Então, vamos lá. O meu emocional, isso era tudo planilhado, tá, Luana? Tudo planilhado. Olha só! Tudo planilhado. Então, eu tinha um método de estudo. Meu método de estudo era 50 minutos estudando, 10 minutos parado, mais 50 minutos, outro tema, sempre resumo na planilha, isso planilhadinho, o que eu tinha que estudar no dia. Depois eu começava a observar onde eu tinha mais dificuldade. Então, qual a minha dificuldade? Operacional? Calma aí, acabei de criar um operacional, agora eu preciso entender o capital. Quanto eu preciso ter para mim fazer? Mas calma aí, capital, mas se eu botar 10 contratos ali e vir contra, quem que pega o emocional? Então eu precisei interligar as 3 coisas. Então eu precisei calibrar meu emocional junto com o meu capital, junto com o meu operacional, meu gerenciamento de risco dentro do meu emocional, onde eu aguentava perder, onde meu operacional suportava e onde depois o operacional suportava tudo. Então isso já era uma regra. A outra regra que eu criei foi emocional. Então foi onde eu tive muito probleminha, assim, coisinhas, que foi organização também. Eu tenho 3 análises. Uma análise antes de entrar na operação, uma análise durante e uma análise após. Qual é a análise inicial? A análise inicial é entender o plano. Qual é meu plano? Hoje,
Eu sento para perder 20 mil reais. Então, eu sento para perder 20 mil. Então, minha análise é dentro de 20 mil reais. Eu sento hoje na mesa, já entendendo que eu sentei também para perder. Então, eu vou fazer toda uma análise para mim ganhar. Depois que eu entendi o meu ponto de entrada, entrei na operação, a partir daquele momento, eu isolo o que eu não preciso pensar mais, e agora eu ativo o que eu preciso pensar agora. O que eu vou fazer dentro dessa operação? Se eu vou esticar, alongar, se eu vou reentrar, se eu vou realizar uma parcial, onde vou segurar. Então, começar a pensar na razão do mercado. Eu não vou chegar e falar, eu entrei na operação, espero que vá 2.000 pontos. Não, eu preciso entender o que vai acontecer, eu preciso estar antenado. Eu não posso virar torcedor. A partir do momento que eu virar torcedor, eu não sou trader, eu sou um apostador. Então, dentro dessa análise durante, eu vou já entendendo o que eu tenho que fazer. Por quê? Eu não podia entrar em estado de pânico. Porque se eu entrar em estado de pânico, o que acontece? Não penso mais. Sim, você fica cego, né? Cego. Então, eu preciso ter uma análise durante. Então, era isso que eu tinha muita dificuldade. Eu fui organizando isso. E aí, quando eu criei essa ordem. E depois, beleza. Cenário de gain, ganhei dinheiro. O que eu tenho que fazer? Bati minha meta? Sim. O que eu preciso fazer? Desligar o computador. Isso é uma análise pós. Perdi dinheiro. O que eu vou fazer? Entro numa próxima operação. Calma. Preciso voltar lá para a primeira agora. Analisar para depois, durante, depois, pós. Então, eu sempre segui essa regra. Que bacana, muito bom. Nossa, essa é uma super dica para o pessoal que está assistindo a gente agora. Com certeza é uma dica que vale ouro. E assim, o que dessa parte do emocional, quando você começou, mais pegava para você? Era ansiedade? Era aquele dia, era aquela raiva que batia quando era violinado na operação ou levava um stop? Era não conseguir parar? O que mais pegava para você do psicológico? Tudo. Um mix, né? Eu acho que o trader ele sente praticamente as mesmas sensações, né? Então, mas a coisa que vem é o medo, é a ansiedade. Mas depois a gente começa a entender que nada disso é ruim. Pelo contrário, se a gente começar a ver pelo lado bom, tudo tem que ter seu controle. Então vamos lá, o medo. O medo ele vem para travar alguma coisa, certo? Para me proteger de alguma coisa. A ansiedade, ela tá comigo 24 horas por dia. A questão é você entender o medo para ele não se tornar pânico. Você entender a ansiedade e saber que ela nunca vai sair de você e sim você vai ter que se acostumar com ela. Por exemplo, uma vez eu fui para Boituva, acho que é em Boituva que fica o Centro Internacional de Salto em Paraquedas. Eu perguntei para o instrutor, eu tive que perguntar porque isso era, eu precisava quebrar isso. Eu falei, quantos anos você salta? Eles não falam por anos, eles falam a quantidade de saltos. De saltos. Ele fala, eu tenho não sei quantos mil saltos. Eu falei, você ainda sente medo? Ele falou, com certeza. Você ainda sente adrenalina e ansiedade? Ele falou, sem dúvidas. Eu falei, como que você controla? Ele falou assim, eu me acostumei. Então é isso que eu tenho hoje, eu me acostumei. Eu ainda sinto medo, eu ainda tenho ansiedade, eu ainda tenho adrenalina, mas hoje eu me acostumei. Você respondeu já a pergunta que eu ia te fazer exatamente agora, se era, você ainda sente tudo isso? Porque eu falo muito, eu passo muito para as pessoas, de que a questão não é não sentir, a questão é como você reage diante daquilo que você sente. Então, assim, perfeita a sua colocação agora, achei sensacional. E nesse desenvolver da mentalidade, aí ao longo desse tempo, teve alguma coisa que você fez, ou um livro que você leu, ou alguma coisa que você disse que virou uma chave a mais dessa parte da mentalidade? Vamos lá. Eu sempre gostei muito de ler, né? Principalmente Segunda Guerra Mundial, sobre monarquia, eu sempre gostei muito, mas aí um dia caiu um livro no meu colo. Não sei de onde, minha tia é uma cristã da congregação cristã, a congregação brasileira cristã, acho que é isso. É isso. E ela não lia esse tipo de livro. E eu achei um livro no meio da estante dela que era O Segredo, da Lei da Atração. Então, o que me ajudou muito, não sei, a gente vai lidar com bastante pessoas vendo isso agora,
Vai ter alguns que acreditam, outros que não, mas isso é crença, né, para se discutir. Mas a lei da atração foi uma coisa que me ajudou muito. Ou seja, então eu aprendi dentro também a questão de respirar fundo, começar a entender as minhas emoções e entender, captar o que era o gatilho. Então, o que me faz ter medo é isso, mas o que me faz ter pânico é aquilo. O que me dá ansiedade, mas o que me dá distúrbio de ansiedade. Então, eu comecei a buscar esses gatilhos. Mas isso começou através da lei da atração, onde eu conheci a meditação. Hoje eu pratico meditação, eu gosto muito, porque eu sou uma pessoa que muito esquecida. Memória em curto prazo, eu esqueço rápido. E eu estou trabalhando com a meditação para estimular a minha parte, a minha memória mais... De curto prazo. Esqueci. Curto prazo, exatamente. E que outras ações? Você falou já da meditação, eu também sou super adepta da meditação. E que outras ações que você faz, assim, no seu dia a dia hoje, como trader, que você acredita que tem uma boa relação com a sua performance? Dormir bem. Eu sou obrigado a dormir bem. Se eu ter uma noite ruim, se eu ter uma noite não legal, se eu acordar com uma dor no pescoço, eu sei que eu já não dormi bem e eu sei que vai dar ruim. Fala um pouquinho pra gente, se você puder, se quiser também, fala um pouquinho de como é a sua rotina no dia a dia como trader hoje. Tá, minha rotina no dia a dia é bem simples, tá? Não tem nada, nenhum segredo. Eu sou católico não praticante, então a primeira coisa que eu faço antes de acordar é minha oração. Me levanto, infelizmente eu sou fumante, então vou lá fumar um cigarro, tomo um café. Tem dia que eu tomo café da manhã, tem dia que não, já sou acostumado a comer muito tarde. Então vou pro escritório, mas eu tenho que escutar uma boa música, uma música motivadora. Eu gosto de escutar rap ou até mesmo um funk, depende muito. Ali, até mesmo Charlie Brown Jr., alguma coisa do tipo legal. Depende do dia, depende do astral, né? Tem dia que eu tô mais agitado, eu quero escutar um rockzinho. Tem dia que eu tô um pouquinho mais deprimido, então eu quero escutar aquela coisa venci na vida. Então, o meu caminho precisa ter isso. Até o meu escritório, que é curto, tá? A gente tá falando de 3 quilômetros, mais ou menos, né? Então, chego no escritório, né? Bom dia pra galera. Animação sempre. Bom dia pra galera, sento aqui na minha mesa e não escuto mais ninguém, se não for a sala ao vivo. Daí é objetividade, razão, análise, estudo, e botar a cabeça para funcionar a 220 volts. Que bacana. E assim, você trouxe aqui pra gente, você, né, tá mostrando que, assim, você tem muita organização em relação ao mercado, né? Planilha, estudo, isso é uma coisa que sempre foi uma característica sua, ou você acabou desenvolvendo isso por conta do mercado? Então, eu sempre fui uma pessoa organizada. Uhum. Então, exemplo, mala. Vou viajar para os Estados Unidos e eu vejo a minha mala, você sempre vai ver arrumadinha. Então, eu sempre fui uma pessoa organizada. Isso eu acho que já vem da minha mãe, esse tipo de organização, acho, ou um pouco da parte oriental também da minha família. E disciplina também. Disciplina também foi algo que você sempre teve, assim, ou foi algo que, tipo, ai meu Deus, eu preciso desenvolver isso por conta do mercado? Não, a disciplina foi algo que eu tive quando eu cheguei aqui em Salto de Pirapora. Eu falei, eu saí, para quem não sabe, pessoal, eu sou de São José dos Campos e vim da Vila Machado. Quem conhece a Vila Machado sabe que é um bairro, é uma favela, né, é um lugar que eu amo muito, né, é uma comunidade. E dentro da comunidade, Luana, a gente já aprende a ter disciplina, né? A gente precisa ter disciplina para a gente, entre aspas, sobreviver lá. Não estou falando em questão da violência, mas sim, a gente precisa crescer na vida. Para crescer na vida, a gente tem que ter disciplina. E a minha disciplina, ela foi aperfeiçoada quando eu vim para Salto de Pirapora, que eu tive um outro tipo de disciplina, que é a disciplina oriental. Aquela coisa, você precisa acordar às 7 da manhã para tomar café, você vai almoçar meio-dia, você vai ter o café da tarde às 4, se você sair, você tem que voltar meia-noite. Se você chegar meia-noite e 10, eu pego a chave do seu carro, ou pego a chave da sua moto na época. Então, assim, a gente está falando de 20 e tantos anos de idade, um adulto, com regras, com disciplina.
Então, a disciplina hierárquica. Então, assim, a sua avó, matriarca. Então, respeite a sua avó. Mas o seu pai é o homem da casa. Então, você tem que respeitar todos aqui. Então, a disciplina, ela já vem já desde de infância. Eu compartilho com isso, eu sou de descendência alemã, né? Então também já vim com essa de horário, almoço é meio-dia, não é 5 para meio-dia, nem meio-dia e 5, é meio-dia. E aí, quando chega a 1 hora da tarde, fala, veio para jantar? Já escutou isso? Veio para jantar? Já, mas tem o lado bom que beneficia a gente quando a gente chega no mercado, que é um ambiente que requer tanta disciplina, né? Ainda mais de seguir as regras, de seguir o plano e tudo mais. Que eu tive que aperfeiçoar muito melhor a minha disciplina depois que eu entrei no mercado. Então, quando eu comecei a organizar as coisas e me disciplinar. Quando a gente fala disciplina, disciplina em quê? Né? Então, abre um leque também. Não é disciplina só. Tá, cara, já chegou muito caso assim. Então, Rafa, eu sou muito disciplinado. Tá, você é disciplinado. Você segue o operacional? Sim. E o gerenciamento de risco? Então, a sua disciplina está falhando no gerenciamento. Então, óbvio que a gente tem que aperfeiçoar isso também. E analisar ela em todos os aspectos. Excelente, exato. E como que foi para você agora, Rafa? Você saiu, né, de um lugar muito humilde, você falou da favela, de um lugar muito humilde, e você mudou completamente o seu patamar de vida, de uma forma brusca, né? Assim, de uma forma muito grande. Como que foi isso para você? Como que foi encarar isso, olhando hoje para trás, como você, o Rafael de hoje, vê tudo isso? Vamos lá, isso é uma história também muito legal, porque quando eu cheguei lá, nos sonhados, R$ 10.000 por dia, R$ 5.000 por dia, aconteceu uma coisa inesperada. Eu desenvolvi uma síndrome do pânico, que eu faço tratamento até hoje. Desenvolvi uma síndrome do pânico porque foi uma mudança muito radical. Eu falei para você, em 4 meses eu tinha carros bons, um apartamento de luxo, né? Não era um apartamento grande, era um flat de luxo aqui no Patriani, aqui em Sorocaba. E em alguns meses eu desenvolvi uma síndrome do pânico que eu fiquei 3 meses dentro de casa. Porque a mudança ela foi tão brusca, rigorosa, que o meu consciente não aceitava isso. Então, é óbvio que é normal subir para a cabeça no começo, e veio essa síndrome me protegendo de alguma coisa. Veio a síndrome, né, a ansiedade. Veio aí a gente fala que é o excesso de ansiedade, né, o distúrbio de ansiedade veio, onde eu desenvolvi uma síndrome do pânico, e onde eu fiquei 3 meses trancado dentro de casa até eu buscar um psiquiatra que me receitasse o remédio. Hoje eu faço terapia, eu amo minha terapia, eu amo, mas eu desenvolvi. Né? Então eu sempre falo pro pessoal que não é quando você chegar lá você também vai ter outros problemas. Você vai ter que saber lidar com eles. O que aconteceu? Eu me preparei para um cenário, mas não me preparei para outro. Então, comecei a conhecer coisas novas, comecei a ter outro tipo de cobrança. O Rafael, que era o menino que não tinha futuro, naquele momento, estava os olhos, o holofote da família pro Rafa. Os amigos, que eram amigos que começavam a se afastar. A forma que a gente se fala, conversava. Então, o menino falando de carro, então, na minha idade, falando que vai comprar uma moto, e eu falando que eu tinha acabado de comprar uma Porsche. Eu tinha acabado de mudar para o bairro Nobre. Então, isso começou a mexer com a minha cabeça. E é onde eu desenvolvi isso. Você teve que, não sei se eu posso dizer assim, né? Eu quero saber a sua opinião, mas, entre aspas, você teve que se reinventar completamente. Me adaptar a isso. E foi muito difícil. Foi muito difícil. O que foi mais difícil nessa adaptação? O mais difícil da adaptação foi os remédios. Para mim, foram os remédios. Então, assim, eu nem levo para o lado emocional, mas vou levar para o lado químico agora. Que os remédios antidepressivos, ele faz a gente sofrer demais. Tem muitos efeitos colaterais. Muitos efeitos colaterais. Então, foi onde eu mais sofri. E minha filha tinha acabado de nascer. Nossa! Minha filha tinha acabado de nascer, então eu com aquele pânico.
e eu precisava dar um up, e o medo de ter medo. Então aquilo foi muito difícil para mim também. Muito difícil era precisar, cada dia era rompendo uma barreira diferente. Então era um dia de chegar até a porta, um dia de chegar até o elevador, um dia de chegar até o carro, poder sair com o carro. Mas o que me deu um up foi uma vez que eu precisei dar um presencial em Salvador. Eu precisei sair total da área de conforto, naquele pânico, tive crise dentro do avião, mas eu consegui chegar, graças a Deus deu tudo certo, mas até hoje ainda pago algumas consequências, infelizmente. Até hoje ainda lida com isso, né? E qual que é o seu maior desafio como trader hoje? Hoje, meu maior desafio é levar para a galera, como um trader profissional, mostrar para o pessoal que não é fácil do jeito que a internet vende hoje. Que o mercado financeiro, ele existe um processo. E esse processo não é... Vamos colocar que dentro dos meus 4 mil... Eu tive essa notícia esses dias. O Bruno veio, eu achava que eu tinha quase 4 mil. Passou, eu tenho mais de 4.600 alunos. Dentro desses 4 mil... Obrigado. Dentro desses 4.600 alunos, eu tive apenas 2 que conseguiram a consistência antes de 1 ano e meio. Então é isso que hoje é o meu maior desafio. Levar para o pessoal a realidade do mercado. Entender que isso é uma ciência, que isso não é um jogo. Que para você ser expert, para você ganhar, você tem que ser doutor de mercado. Você não tem que entender só do mini índice. Você pode ser especialista em mini índice, mas você tem que entender de tudo. Encarar como uma profissão, como eu digo, né? Sentar como um profissional sempre. E o que você se vê fazendo como trader, como pessoa, daqui 5 anos? Qual que é os projetos futuros aí? Olha, daqui 5 anos, eu quero estar tranquilo, sossegado. Eu até falo que a minha aposentadoria já está chegando, né? Com 30 e poucos anos, aí eu tô com 28. Esse ano eu faço 29, mas pelo menos até com 30, 31, eu quero parar no day trade, ficar no swing trade, porque a nossa cabeça é pressão o tempo todo, independente, né? Mas inconscientemente, a gente sabe que isso tem os seus malefícios também, como se qualquer outro tipo de profissão tem seu malefício, o trader também tem um desgaste emocional muito grande. Então eu vejo... hoje, se eu falar que eu vou estar viajando, eu já viajo bastante, mas eu quero estar tranquilo. Foi o que eu falei, eu sou uma pessoa muito pé no chão, eu sou apaixonado por carro. Eu acho que daqui 5 anos eu vou ter uma oficina de preparação de carro na beira de uma represa, com uma marina, tranquilo, com a mão, sujando a mão de graxa, mexendo nos motores lá, porque é o que eu amo. Eu amo, além do mercado financeiro, eu também amo ao automobilismo. Que bacana, que bacana. E a gente torce muito para que isso realmente aconteça e do jeito que você é determinado e organizado, eu tenho plena certeza que vai acontecer. Rafa, antes da gente ir para o nosso quadro final, que tem um Responda Rápido, eu quero te fazer uma pergunta que eu não fiz ainda, que é você contar um pouquinho para o pessoal aqui que está assistindo a gente, o que você opera hoje? Sabe? Que ativo, como que você opera, que horários, para a gente exemplificar, porque tem muita gente aqui talvez que ainda não te conhece. Legal, bacana. Então hoje eu sou especialista em índice e juros futuro, então eu sou apaixonado pelo mini índice, é meu ativo do coração. Os juros também é o meu... Tá aí, né? Tá no braço. Os juros é o menino dos olhos de ouro, que eu aprendi em 2016 e vem. E também opero carteira de ações a médio e longo prazo. Então trabalho também com hedge, monto minha carteira de ações, gosto. Então assim, é um mercado em conjunto, mas especialista em mini índice. Que bacana, sensacional. E Rafa, você quer falar mais alguma coisa? Fala aí. Eu ia falar só o horário, então eu gosto o mini índice eu gosto de operar a partir das 11. Como eu utilizo o gráfico do Ibovespa como indicador, eu falo para você que minha estratégia é doida, eu uso o gráfico do Ibovespa como indicador, ele começa às 10, né? E eu gosto de ter um histórico já de candles. Então só opero o mini índice após as 11 por questão do histórico no Ibov. Que bacana, hein? Galera, é o seguinte, ó, quem achou interessante, quem ficou curioso, tá? Depois aqui na descrição vai estar as redes sociais do Rafa, vocês podem entrar lá, podem seguir ele, podem acompanhar, podem aprender mais aí com ele e tentar aprender, talvez, se vocês acharem interessante essa metodologia aí diferente.
Rafa, agora eu te convido para a gente ir para o nosso quadro, que é o Segue o Fluxo, tá? É um responda rápido, eu vou te falar algumas palavras e você fala a primeira coisa que vier na sua mente, tá? Não tem certo e errado, sem julgamento, sem críticas, é aquilo que vier na sua mente mesmo, beleza? Topa? Bora? Então tá, mercado financeiro para mim é... Amor. Day trade significa? Dinheiro. Dólar ou índice? Índice. O plano de trade? Organização. Se eu bato a meta? Fecho computador. Se eu tomo o stop do dia? Analiso meu stop. Disciplina para mim é? Tudo. Consistência significa? Atitude. Um livro? O segredo. Um filme? Benjamin Button. Gosto muito também. Meu ídolo? Neymar. Meu final de semana perfeito é? Praia. Oh, adoro! Um defeito? Sistemático. Uma qualidade? Organizado. O legado que você quer deixar para as outras pessoas? Realidade. Show! Sensacional, Rafa! Pessoal de casa que está assistindo a gente, se ainda não deu like nessa entrevista, vocês já sabem, deixa o like aqui, que toda essa experiência, todos esses conselhos, toda essa vivência tá valendo aí 1 milhão de likes. Vamos bater no mínimo dos mínimos 1000 likes aqui. Quero no mínimo dos mínimos, porque o Rafael com certeza merece. Rafael, agradeço imensamente você ter aceito a entrevista, foi um bate-papo muito legal, passa voando, a gente poderia aqui ficar muito mais tempo conversando com a sua experiência aí. E agora eu quero deixar a sua palavrinha final aí pro pessoal, um conselho para eles e uma palavra final. De bola, Luana, primeiramente eu agradeço muito mesmo pelo convite desse bate-papo, achei sensacional o seu canal, parabéns, vou levar pro pessoal tem que assistir os vídeos que tem. E uma coisa que eu sempre deixo pro pessoal é, galerinha, entenda que isso é um plano, e ser day trader ou qualquer coisa no mercado financeiro, existe um plano, existe a razão disso, buscar estudar, buscar entender mais isso daí. É o que eu falo, para você ganhar dinheiro, você precisa ser doutor de mercado. Para você ser doutor, você tem que entender um pouquinho. Então, para de pensar no que você vai fazer daqui 10 anos e começa a entender o que você precisa fazer agora. E sempre sente na sua estação como um profissional. Independente do tempo, comecei ontem, não tem problema, seja um profissional. Sensacional, Rafa, muito, muito obrigado. E galera de casa, vocês já sabem, eu vejo vocês no próximo vídeo.